Olá, meu nome é Ana Laíse e eu tô aqui para fazer a devolutiva do tutorial 5, que é sobre a anatomia vascular dos membros inferiores e sobre a doença arterial periférica. Começando pela anatomia desses vasos, é importante destacar que a principal artéria dos membros inferiores é a artéria femoral. Ela tem seu início como uma continuação da artéria ilíaca externa, ali na parte distal do ligamento inguinal. E na sua parte proximal, ela dá origem a outras artérias, que são a epigástrica superficial, a circunflexa externa superficial e as pudendas externas, tanto a superficial quanto a profunda. Já na sua parte distal, chegando ali na fossa poplítea, ela vai dar origem à artéria poplítea, que é a que vai irrigar essa parte do membro inferior. No final da fossa poplítea, essa artéria poplítea, ela vai acabar por se bifurcar e dar origem a duas artérias, que são a tibial anterior e a tibial posterior. A artéria tibial anterior, ela vai terminar por irrigar a artéria dorsal do pé, ali na região dorsal, essa parte dorsal do pé. Já a artéria tibial posterior, ela vai dar origem tanto à artéria fibular quanto às artérias plantar, medial e lateral, ou seja, ela vai acabar por irrigar essa parte mais plantar do pé. E a artéria fibular, ela vai irrigar a parte do calcâneo. Já entrando nos sistemas venosos, é importante destacar que existem dois sistemas venosos. Existe o sistema venoso profundo, que é aquele que às vezes elas acompanham essas artérias e logo elas levam o nome das artérias correspondentes, e existe o sistema superficial, o sistema venoso superficial, que é representado por duas veias principais, porque a maioria das tributárias também não levam o nome, que são a veia safena magna e a veia safena parva. Em relação à doença arterial periférica, é importante destacar que ela se caracteriza por uma redução na luz arterial e que ocorre de forma lenta e progressiva. Etiologicamente, a principal causa dela é a aterosclerose. E devido a isso, os fatores de risco dessa doença, eles são praticamente os mesmos da aterosclerose, que são a idade avançada, o sexo masculino, o tabagismo, o diabetes mellitus e por aí vai. Sobre a fisiopatologia dessa doença, como é uma doença em que ocorre a redução da luz dessas artérias, ela faz com que o suprimento vascular de nutrientes e oxigênio para os músculos esqueléticos dos membros inferiores seja reduzido ou até mesmo estagnado. E ela cessa totalmente. Essa questão, essa condição dessa doença faz com que dê origem ao quadro clínico dela, que é um quadro clínico que vai desde um período assintomático, em que a pessoa ela não sente muita coisa, quer dizer, não sente nada, até a necrose do membro. Como eu falei, ela trata-se de uma doença progressiva. Então, esse quadro clínico, ele é composto por estágios, que vai desse, que eu falei que é assintomático, aí passa por uma claudicação, ou pelo sintomático, que vai desde uma claudicação leve, que é aquele em que a pessoa sente dor, incômodo ao praticar exercícios físicos. Depois dessa claudicação, ela passa a ser moderada e chega até a ser a intensa. Depois desse estágio, tem o estágio da dor, mesmo quando a pessoa está em repouso. Normalmente, a pessoa sente muito desconforto para dormir, quando os membros inferiores ficam ao nível do coração. E depois desse vem o nível mais grave de todos, que, como eu já falei, que é a parte da necrose. Existe a isquemia total desses vasos, né? E a partir disso, a parte do membro em que não está recebendo esses nutrientes, ela acaba por necrosar. Para fazer o diagnóstico dessa doença, é importante observar esse quadro clínico, observar se o paciente apresenta essa claudicação, se já apresenta alguma necrose, se existe algum tumor, alguma coisa. É importante também aferir a pressão sistólica, tanto do braço
a braquial quanto a do tornozelo, porque normalmente essa doença ela faz com que exista uma redução da pressão nos membros inferiores. E também existem os métodos que eles não são invasivos, que é a angiografia. Para fazer o tratamento dessa doença, também tem que levar em conta os estágios dela, porque se for ainda um estágio leve, só a mudança nos hábitos mesmo, na rotina, já faz com que exista uma melhora nesse quadro. Porque a partir do... Perdão, como eu estava falando, só em fazer atividade, por exemplo, a pessoa fazer atividade física, ela já vai melhorar a circulação naquele membro e já começa, já volta ao estado normal. Mas em casos em que já está no estado grave, em que já há necrose, aí será necessário a amputação daquele membro.